Uma boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja conosco nesses momentos de estudos do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o tema de hoje é Bem-aventurados os pobres de espírito, e está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ver hoje os itens de 1 até o 10º. E esses itens englobam os temas: o que é preciso entender por pobres de espírito. Um outro assunto: aquele que se eleva será rebaixado. E o final, que será tratado hoje, os mistérios ocultos aos doutos e prudentes. Então são assuntos assim que nos interessam, porque esse capítulo fala sobre a humildade. Esse é o tema. E Jesus aproveita para, em várias circunstâncias, orientar para que não houvesse dúvidas nos discípulos e na humanidade inteira, porque esses ensinos são universais, não tivesse dúvidas de que a humildade é condição essencial para a iluminação do espírito, para que ele esteja bem, tanto aqui na terra e principalmente, como diz o Cristo, no reino dos céus, ou na vida espiritual, porque o reino dos céus está mesmo dentro da gente. Então a humildade é condição essencial, é uma virtude que o Cristo ensinou e, mais do que isso, ele viveu essa virtude. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus não estava querendo falar por pobres de espírito as pessoas desprovidas de inteligência. Não era isso. Ele estava fazendo referência, na verdade, àqueles que são simples, aqueles que são humildes, aqueles que não acham que são superiores aos seus irmãos, os orgulhosos, os vaidosos. Então Jesus colocou que o reino dos céus é para aqueles que trazem a simplicidade no coração. Isso é que é a lição que nós precisamos guardar. Simplicidade. É esse sentimento, ou esse estado de alma, ou essa virtude que nos mostra e nos faz sentir que todos somos iguais, somos irmãos, que nós não somos superiores a ninguém. Esses realmente conseguiram, os que já entesouraram a humildade na alma, estes estão na frente, estão na vanguarda. Porque a nossa luta, eu falo de mim, é ainda com orgulho, esse velho conhecido aí da humanidade. E a doutrina espírita nos diz que o orgulho é um dos vícios radicais, quer dizer, está na raiz do espírito, está na sua intimidade, e que ele demora, ele tem que fazer um grande trabalho, um grande esforço para vencer esse sentimento negativo. E Jesus falou em muitas circunstâncias sobre a humildade. O primeiro que nós estamos citando é esse. Ele falar que o reino dos céus é para os simples, já é um primeiro ensino. Então, por que os que não são simples ou os que trazem essa humildade não estão a caminho ou vivendo no reino dos céus? É porque eles têm o contrário, têm o orgulho, têm a altivez. E aí esse sentimento atrapalha o espírito, porque ele vê a realidade de forma deformada. Ele não enxerga as outras pessoas como irmãos seus, ele se vê acima. E se vendo acima, com esse orgulho,
ele começa a achar que às vezes ele tem mais direitos do que os outros. E nessa visão distorcida, ele passa às vezes a exigir tratamentos diferenciados para si mesmo. E isso sempre vai atrapalhar na sua existência, porque vai chegar um momento que ele vai perceber que ele não é nada mais do que os seus irmãos. E outra razão também que leva os que não são pobres de espírito, ou seja, os que não têm essa simplicidade, essa humildade, é que às vezes eles se julgam muito inteligentes. E isso é um problema. É um problema muito grave, porque eles acabam caindo no materialismo. Não admitem um poder superior. Tudo que eles não compreendem, que a inteligência deles não alcançam, eles já dizem que é impossível. Eles tomam como medida da inteligência universal a própria inteligência, que por mais inteligentes sejam, não são tão inteligentes assim. E aí, essa questão leva eles a viver concentrados tão somente em si mesmos. Tudo que eles não entendem, falam, não, isso é impossível, isso é bom para os pobres de espírito, as pessoas simples, não para mim, ou para nós, se for um grupo, se for um grupo de pessoas que se julgam inteligentes ou sábios, não para nós, que temos conhecimento, que sabemos das coisas. E aí eles deixam para os simples essas questões de religiosidade. Aliás, essa questão dos sábios, ou pseudo-sábios, ou alguns sábios mesmo, que tem às vezes até um preconceito contra todos aqueles que falam de vida espiritual. Homens de ciência hoje ainda têm dificuldades com isso. E sempre foi assim, no tempo de Jesus, tanto é que ele faz essas citações. E tem outras que nós vamos fazer também que mostram isso. Eles acham que eles já entendem tudo e que eles são suficientes para administrarem a própria vida. E não precisam de um poder superior que eles não aceitam. Isso já existia no tempo de Jesus Cristo. Existia na época de Allan Kardec e existe hoje. Os homens com conhecimento, salvo algumas felizes exceções, normalmente não aceitam. Entrou em parte religiosa, de espiritualidade, eles preferem cair ou ficar na negação. Se a gente fosse citar alguns, por exemplo, um pouco depois de Allan Kardec, na época de Kardec, um pouco depois, na Inglaterra, um cientista, um químico, físico, William Crookes, ele pesquisou, através da mediunidade de Florence Cook, as materializações do espírito Kate King, por 3 anos, mediu, pesava, observava, e depois levou uma conclusão para a academia, para a Real Sociedade, que congregava os sábios da época. E quando ele afirmou que os fenômenos existiam, aquilo criou uma celeuma, um problema muito sério para ele. Porque eles não aceitaram isso. Eles queriam, na verdade, que o William Crookes, que era um pesquisador, já com alguns trabalhos, ele tinha vários trabalhos na ciência oficial, queriam que ele desse um golpe assim, final nessa questão daquele novo espiritualismo que estava surgindo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ele afirmou que de fato os fenômenos existem e que os espíritos existem, ele foi, em muitas circunstâncias, taxado de louco, ou de ingênuo. Teve uns que, para montar assim, teorias, para rebater as afirmações dele, que eram afirmações de peso no mundo científico,
que ele era um cientista respeitado, começaram a falar que o Crookes, o William Crookes estava muito míope, e ele já não estava enxergando direito, e a moça lá, que era a médium, que era uma moça, tinha enganado ele. Então, essas ideias de espiritualidade, quando chegam em muitos homens de ciência ou de conhecimento, ou com a inteligência um pouco avançada, eles já refutam. Eles não partem do princípio, por exemplo, eu vou pesquisar isso, do princípio dando pelo menos o princípio da dúvida, porque a pessoa séria, o pesquisador, o cientista sério, ele diante de uma situação nova, ele tem que se abster das questões pessoais e colocar as coisas e os fenômenos para ele analisar. Aí depois de observar, de estudar, de verificar, ele tirar as conclusões, né, com todas as suas consequências. Foi o que o William Crookes fez. Mas não foi aceito. Então, de uma série de cientistas, um só aceitou. Os outros não aceitaram. E assim está até hoje. Pessoas com um pouco mais de conhecimento não aceitam. Não aceitam. Infelizmente para eles, né? Porque, querendo ou não, eles vão ter que adentrar, quando ocorrer o fenômeno da morte, a esse mundo espiritual. E aí eles vão perceber que estavam enganados. Porque na hora mesmo da desencarnação, as coisas mudam. A desencarnação é uma mudança de plano que causa um choque no espírito. Na pergunta 961 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual que é o sentimento que acontece no momento da morte do corpo, na maioria dos homens? O medo ou a esperança? O que domina? A dúvida? Kardec perguntou para os espíritos e eles responderam: falou, no momento da morte, a dúvida surge nos céticos endurecidos. Esses que nós estamos falando. Os que eles se têm em alta conta. Então, eles, na hora da desencarnação, quando o corpo já não apresenta mais condições para a vida se manter, eles percebem que há em si mesmos alguma coisa que está vibrando intensamente. Então começa nesse momento a dúvida para eles. Começam a duvidar de tudo que abraçaram, porque eles começam a adentrar em sensações novas, diferentes, que não tem nada a ver com o corpo. Às vezes o corpo está ali, hirto, parado, imobilizado, mas internamente, interiormente, há uma atividade intensa no campo espiritual. Então eles começam a duvidar dos princípios que abraçaram antes. Então eles começam a duvidar das ideias que tinham. E os que sentem medo são aqueles que são culpados, porque naquele momento igualmente percebem que vão ter que responder, que não está, apesar do corpo morrendo, a vida não está se esvaindo da própria consciência. Pode ser que em alguns momentos eles apaguem, né, percam a consciência, para despertarem logo depois, atemorizados pela realidade que eles defrontam. Então eles sentem medo, porque fizeram coisas dignas, né, de receberem punições. E os espíritos dizem que nas pessoas de bem, o sentimento que se apossa é de esperança, porque eles começam a perceber já em si mesmos o fruto da vivência que tiveram, do bem que fizeram, do esforço que fizeram para vencerem todas as inclinações negativas. Então esses que são os doutos, os que têm conhecimentos, que
não aceitam a divina providência, esses vão sofrer, porque eles vão chegar lá na frente percebendo que as ideias que ciosamente eles defendiam, com todo orgulho, com toda vaidade, eram falsas. Então são questões para a gente pensar, para ver se a nossa fé já está assim robusta, firme, para a gente não se deixar levar nem pela vaidade, nem pelo orgulho, nem nos colocarmos acima dos nossos irmãos. Porque esse defeito ele é tão intenso na intimidade da alma que mesmo a gente sabendo da realidade espiritual, nós começamos a ser vítimas desses defeitos dentro mesmo da doutrina espírita que abraçamos e que vivemos hoje. Porque parece que começamos a perceber que nós sabemos mais do que os outros, que nós estamos à frente. E isso tudo é um engano, isso é até, a gente pode afirmar, um princípio de obsessão, se for uma coisa assim muito intensa. Porque nós não temos absolutamente nenhum meio de verificação se nós somos superiores. E se a gente se conhecesse mesmo, a gente perceberia que não somos. Porque nós somos superiores a quem? A esses nossos irmãos que estão envolvidos aí com drogas, com vícios? Será que se a gente nascesse nas condições que eles nasceram, no meio em que eles enfrentaram desde o nascimento, será que nós não estaríamos iguais a eles ou piores? Muitas vezes criticamos os que têm fortunas, poder, e a gente? Se fosse a gente vivendo essa experiência. Nós não sabemos do nosso passado. Nós não nos conhecemos. Nós conhecemos um pouco da gente. Então nós não temos meio de afirmar com absoluta certeza nós somos melhores do que esses ou do que aqueles. Não somos. Então a humildade é essa virtude que nos nivela, que mostra que nós somos irmãos, que estamos juntos numa mesma trajetória de crescimento. E que se um detém um conhecimento a mais num ponto, o outro tem de outro lado, e essa entreajuda faz com que a gente aproveite ao máximo a experiência que nós estamos vivendo. Mas não foi só nessa passagem que Jesus falou da humildade. Há uma situação que até entre os discípulos havia essas questões, mas eles eram 12. E eles às vezes conversavam, mas quem será que é o maior no reino dos céus? Eles tinham isso. O Evangelho dá a entender isso. Pode ser que era uma coisa superficial, não era uma coisa que estava às vezes no sentimento deles, assim, na intimidade, de forma, muito forte, mas eles conversavam sobre isso. Porque chegou para Jesus num determinado momento a mãe, de 2 apóstolos. Ele diz que a mãe no Evangelho está lá, a mãe dos filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu, eu tive dando uma olhada, Tiago e o João. E ela pede, Senhor, eu quero pedir uma coisa, manda que os meus filhos estejam no reino dos céus, sentados um à sua direita e outro à sua esquerda. Ora, ela queria que os filhos... Isso é coisa de mãe, né? De mãe mesmo, que quer o melhor para o filho. Porque vendo a grandeza do Cristo e a grandeza do reino divino que ele apresentava, falou, meus filhos, eu quero que estejam um do lado direito, outro do lado esquerdo do Senhor, nesse reino. E Jesus conversa com ela, conversa com eles, inclusive. E aí, entre outras coisas, diz para eles, olha, quanto estarem sentados do meu lado, isso não é comigo, isso é com o meu Pai, que já tem isso determinado, já vai acertar. Então ele fala que era preciso que eles bebessem um cálice deles, que ele conversa com eles e pergunta, vocês podem beber o meu cálice, o que eu vou passar?
Eles falam, podemos. É bem verdade que vocês vão beber, sim. Mas estarem à minha direita e à minha esquerda, isso aí não é comigo, é com Deus. E os outros discípulos, parece que há uma palavra no Evangelho que talvez não seja a adequada, isso tudo merece estudos, né, dos que gostam de pesquisar o Evangelho, que os outros discípulos se indignaram com isso. Mas por que os dois querem estar um à direita e à esquerda? E nós? Como é que vamos ficar? E aí Jesus aproveita para falar com eles sobre uma questão muito importante. E isso está nesse item: aqueles que se elevam serão rebaixados. Vocês querem, o que quiser ser o maior, se faça igual uma criança. Se vocês não se converterem e não se fizerem iguais a uma criança, vocês não estarão no reino dos céus. O maior, ele reafirma, o maior é aquele que serve. Aquele o que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servidor de todos. Olha aqui como que se inverte as coisas ante a realidade do Espírito. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve, seja o menor. E Jesus insistia nesses ensinos, falava e repetia, para que os discípulos guardassem bem isso. Porque quando a gente vai para a vida espiritual, o que a gente leva? Nada. Nada de valores. Então os que são os poderosos, os que têm muito poder, têm dinheiro, eles chegam lá desprovidos de tudo. Aliás, levam o orgulho que às vezes os caracterizava aqui. E os que não têm nada levam a bondade que desenvolveram, a simplicidade, a humildade, e isso os torna ricos na vida espiritual. Mas Jesus ilustrava mais, porque é muito comum, era comum, e até hoje a gente vê isso, as pessoas às vezes quererem aparecer, né? Principalmente nesse mundo nosso hoje. Eles querem ser vistos, né? Todo mundo pede, dá um clique aí, dá um link aí, eles querem serem visualizados, né? Faz parte dessa realidade, desse momento que nós estamos vivendo. Mas nas questões do espírito, a sabedoria espiritual não está nisso. E Jesus falou, quando vocês forem convidados para um jantar, para um evento, não procurem os primeiros lugares para se assentarem. Procurem os últimos. Fica lá atrás. Porque senão pode acontecer daquele lugar estar reservado para alguém com maior autoridade ou alguém que mereça estar ali na frente, mas e o dono da festa ou o dono do evento vai chegar e falar, meu irmão, meu amigo, chega um pouco para trás que esse lugar está reservado para o fulano de tal. Isso é motivo de vergonha, porque você já senta na frente, depois alguém tira você e joga lá atrás. E Jesus então reafirmou, procurai os últimos lugares. Porque se vocês merecerem, o dono da festa vai convidar vocês para um lugar mais à frente, de maior destaque. Então na vida espiritual é assim, aqueles que se apagam aqui, aqueles que se apagam na terra, a serviço dos semelhantes, servindo, abrindo mão, às vezes, dos próprios interesses para atender, por amor, interesses dos seus semelhantes, eles se anulam por esse amor vivido em favor do próximo e, com isso, são grandes na vida espiritual. Se iluminam nessa tarefa aqui. E nenhum deles se julga virtuoso. Nenhum deles se acham humildes. Quem se considera humilde são exatamente o oposto, os orgulhosos. Eles se consideram humildes. Não, eu sou humilde, eu não tenho isso não. Agora os humildes mesmo, eles não sabem que são humildes, porque eles olham para si mesmos e percebem que eles têm um longo caminho até atingir a perfeição.
e não aceitam de forma nenhuma nenhum título de valor espiritual. Nem Jesus aceitou o título de bom. Ele reservou o título de bom só para Deus, nosso Criador, nosso Pai. Então os humildes, aqueles que já desenvolveram esse sentimento, não aceitam isso. De forma nenhuma. Tem um livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. E tem alguns casos assim que mostram que o espírito, ele, quando está a serviço do Cristo, as coisas incomodam ele. Chico teve uma época que viveu problemas. Ele tinha lançado mais um dos seus livros e onde ele chegava, ele era festejado, era reconhecido. Cumprimentavam ele, davam os parabéns, comentavam um aspecto do livro, isso ou aquilo. E ele recebia tantos cumprimentos que ele começou a se sentir mal. Gente, mas eu estou parecendo um ladrão. Essas ideias não são minhas. Eu não sou o dono disso tudo. E ele começou a se sentir tão mal, mas tão mal, que ele falou, eu vou parar com isso. Eu sou um ladrão eu estou me sentindo um ladrão de ideias, não posso continuar assim. E ele estava com essas ideias, com esse sofrimento, porque isso era uma dor para ele, que ficava recebendo os parabéns, e ele era destacado na mídia, e ele sabia que dele mesmo não era nada. Isso não é meu, esses cumprimentos, esses elogios têm que ir para os espíritos, Emanuel, André Luiz, Neio Lúcio e essa turma. E ele, nesse estado de alma, um dia, o Neio Lúcio veio ter com ele e falou, irmão, você quer parar? Eu vou te contar uma historiazinha. Eu tinha 2 distritos, um muito rico, próspero, cheio de recursos, e um outro muito pobre, próximos uns do outro, mas muito pobre, cheio de doenças, com muitas dificuldades. E não havia ninguém que quisesse fazer ou que pudesse fazer o transporte dos recursos que sobravam na localidade rica para a localidade pobre. Ninguém queria fazer, não tinha ninguém com disposição para isso, com tempo para isso, nem de um lado nem do outro. A questão era só de transportar, passar de um lado para outro, porque eram muito próximos. Então a abundância, a riqueza, o bem-estar num lugar e próximo a doença, a carência, o sofrimento. Aí falou que um dia, isso é o Neio Lúcio falando com o Chico, um dia apareceu um burrinho lá, dócil, que foi assim, adestrado, e eles perceberam que esse burrinho podia levar os recursos do lugar rico para o lugar pobre. Então, treinaram ele, adestraram ele e colocavam. O burrinho aguentava muito peso, colocava assim uns... Na minha terra, a gente chamava de jacás, né? Que eram assim umas vasilhas feitas, colocavam um de um lado ou do outro, ou 2 de cada lado, e ali punham remédios, alimentos, roupas, né, de acordo com a necessidade que eles sabiam que estavam tendo lá. E o burrinho, com a carga feita, ia no caminho, chegava lá, eles descarregavam e distribuíam para quem tinha necessidade, e ele voltava para trás. E ele fez isso muitas vezes, e ele continuava fazendo. E aí o Neio Lúcio ia concluir. Aí o Chico não esperou a conclusão dele e falou assim, não, Neio Lúcio, tudo bem. Para ser o burrinho, eu posso continuar nesse serviço. Ou seja, não era dele as ideias, o enredo, os conhecimentos, todos que estavam ali, pode ser até que eles tenham, né? Porque a gente às vezes se engana, acha que ele foi só médium, mas na verdade o Chico, para aguentar o que ele aguentou e fazer a obra que ele fez, é muito mais do que um burrinho. Mas ele não aceitava isso. E foram várias circunstâncias que levou ele a mostrar isso. Né? Porque ele trabalhava, varava as madrugadas, atendendo o povo. Ele gostava de estar com o povo, de conversar com eles, de abraçar, de beijá-los. E nesse gesto ele repartia com os seus irmãos de humanidade as bênçãos do Cristo que envolvia o seu coração. Mas um dia, isso também está no livro do Ramiro Gama,
contar rápido, porque senão nós ficamos sem tempo. Um dia ele estava cansado, ele tinha atendido mais de 80 pessoas, mas muito cansado e precisando descansar. E chegou uma pessoa para ele atender, na cidade mesmo lá, e não parava de falar, e falava, e falava, e falava, e ele naquela canseira toda. E teve um momento de invigilância que ele se distraiu e quase que deixou o homem falando sozinho. O homem ficou falando sozinho, e aquilo ficou mal, porque o Chico nunca tinha feito isso. E o homem ficou magoado com ele e guardou aquela mágoa, guardou aquele sentimento. E isso começou depois a perturbar o Chico, porque ele tinha só amigos, o caminho dele era livre de sentimentos negativos. Ele atendia a todos com muita disposição e aquilo perturbou ele, falou, eu vou me desculpar. E um dia de domingo ele foi lá nesse homem, se apresentou, conversou com ele, pediu desculpas para ele, pediu desculpas, explicou tudo. Aí o homem se voltou para ele e falou, Chico, você está me pedindo desculpas porque você é humilde mesmo? Ou porque você é um sem vergonha? Aí o Chico virou para, meu irmão, eu sou um sem vergonha. Aí o homem virou e falou, tá bom, então você está desculpado, eu estou vendo que você fala a verdade mesmo. E aí refez aquele mal entendido e as coisas voltaram para a normalidade. Então os humildes não sabem que são humildes, não aceitam isso. E essa virtude impulsiona eles num trabalho genuíno de amor aos semelhantes. O último item nosso, os mistérios ocultos aos doutos ou sábios e prudentes, o último que nós temos que tratar aqui hoje, fala também dessa questão dos sábios não perceberem essa vida espiritual. Diz aqui os comentários, nesse item, que esse conhecimento que eles têm, ou esse desenvolvimento intelectual, funciona em relação às coisas espirituais como uma verdadeira catarata que os impede de perceber a realidade do Espírito. E Jesus agradeceu por isso, ou deu graças, porque os simples, os humildes, estão numa posição mental, espiritual, que tem olhos para essas coisas. Os que se encastelam no orgulho, na vaidade de conhecimentos humanos, esses não percebem ou não querem perceber nada além. Porque muitos deles não querem nem mudar a própria vida e sabem que se admitirem a realidade do Espírito, se admitirem que a vida é espiritual, eles terão que mudar muito o ritmo da própria existência. Então esses têm a visão embaçada em relação às coisas espirituais. Não conseguem ver. Muitos de nós, nem se eu visse eu não acreditaria, porque eu sei que é impossível. O julgamento deles é inapelável. Eles não abrem uma possibilidade para discussão. Porque se fosse discutir, assim, conversar sobre essa questão, como eles querem uma prova material de que a realidade espiritual existe, né? Normalmente ele não tem como oferecer isso. Mas ele também não tem como provar, por exemplo, que não existe. Então, no mínimo, você tem que partir de 50% numa discussão honesta. Porque se, do jeito que eles querem as provas, os espiritualistas não podem oferecer, os materialistas também não têm meios para convencer os espiritualistas de que estes estão errados. Há, nesse ponto aí,
coisas assim, importantes para a gente pensar. Porque é preciso estudar sobre isso, conversar sobre isso, para que a nossa fé seja sólida, para que ela seja raciocinada e não seja uma fé cega. Kardec pergunta sobre isso. Logo depois da 961, tem uma questão mais ou menos assim, que ele pergunta, mas se todos esses homens já viveram, são espíritos, é uma alma encarnada, por que eles são materialistas? Por que eles não aceitam a realidade da alma? E aí os espíritos respondem, olha, não são tantos assim que descreem realmente, mas a maioria é por orgulho que faz com que eles neguem tudo isso. Mas muitos deles são mais fanfarrões, né, do que verdadeiramente céticos. Na hora que chegar a desencarnação, muitos deles, naquele momento, sofrem abalos interiores que levam eles a perceberem que estavam errados. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que alguns astrônomos, cientistas, astrônomos, eles estavam aceitando, né, que tinha, assim, o raciocínio deles se desenvolvia no artigo, que havia um nono planeta no sistema. Falou, tem que ter um planeta, porque havia determinadas ação de uma força gravitacional sobre objetos que estão lá nesses confins aí do nosso sistema solar, que para justificar essa ação gravitacional tem que ter um outro corpo grande, um planeta. Então, pelos efeitos das leis gravitacionais, eles estavam chegando na causa. E os espíritos falam isso logo no começo do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta onde a gente pode encontrar a prova da existência de Deus. Os Espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Hoje, esses astrônomos estão aplicando esse axioma, essa lei. Procurai tudo que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Então, aqueles que são céticos, eles não estão dispostos a trilhar o caminho do conhecimento para que pelo menos haja dúvidas na intimidade deles, para que eles aceitem pelo menos a possibilidade de que o homem é um ser espiritual. Esse é o primeiro caminho, porque a dúvida sincera é louvável, desde que você crie condições e meios para resolver ela. Agora, a negação sistemática por orgulho ou por outros interesses, isso aí não tem valor nenhum. Então, se o homem realmente quiser pesquisar a causa de tudo, há tanta harmonia no universo, a própria vida nesse universo, onde saiu tudo isso? Isso é um efeito inteligentíssimo. Como que a causa de toda essa inteligência que se revela no universo poderia ser explosões cegas que aconteceriam pela fusão, pelo encontro de elementos químicos só? O homem pode pesquisar, o homem pode estudar, e é desse estudo que vai nascer nele a fé raciocinada. Porque aí a religião vem em auxílio do homem. Porque a religião também faz revelações para o homem. Se ela for secundada por estudos, por verificações, o homem constrói em si mesmo uma fé, sim, aí sim, inabalável, para valorizar. Aí, depois dessa conquista, as virtudes que hoje são ignoradas.
nesse mundo que nós vivemos, quem é que quer ser humilde? Eles querem ser grandes, aparecerem, poderosos. E Jesus já ensinou, vós não sereis assim. Sejam servidores. É igual o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Jesus poderia vir em todas as condições que ele quisesse. Ele poderia ser filho de César, morar num palácio, receber a educação mais esmerada que estivesse na época, para depois divulgar a sua doutrina, o evangelho, mas ele abriu mão disso tudo, para mostrar que o essencial não são riquezas, não são posição social, não é as aparências que constroem a realidade do espírito, mas é o esforço dele. Ele abriu mão de tudo, já nasceu num lugar que era quase nada, no extremo, entre os animais, na estrebaria, nasceu desprovido ali de qualquer coisa, filho de um trabalhador, e foi o maior da história. É que os valores que ele tinha na alma se sobressaíam, atraía as multidões. Jesus é para as almas o que o sol é para as plantas. É a presença dele na nossa vida que nos leva para o alto, para o crescimento. E ele está conosco. Nessa luta que nós temos que travar para adquirir os valores elevados. Se a gente se reconhece vaidoso, orgulhoso, às vezes prepotente, não vamos ficar chateados, não. Isso é ótimo. Pior se a gente fosse e não reconhecêssemos. Porque a partir do momento que a gente se reconhece, nossa, mas eu sou vaidoso demais, eu sou orgulhoso demais. A partir daí, nós começamos a fazer um trabalho interior de reeducação. Trabalho que só nós vamos fazer. Trabalho que ninguém fará por nós. Só nós os faremos. Com o tempo, nós vamos vencendo o orgulho, a vaidade. Nós vamos treinando a humildade. Como todas as outras virtudes. É fruto do trabalho silencioso da alma em si mesmo. O Cristo nos ofereceu o ensino e o exemplo. E nós somos tocados por isso. Porque senão não estaríamos estudando a mensagem espírita. O Cristo tem um significado na nossa vida. Porque nós queremos uma vida melhor. Já nos incomoda as falhas e os erros. Porque senão, por que estudaríamos isso? Então, os erros e as falhas que estão conosco nos inquietam, nos tornam infelizes, nos afastam do equilíbrio, do bem-estar, da felicidade que nós desejamos hoje. Que não é mais a felicidade de ter dinheiro, saúde, descanso e farras, mas é a felicidade da consciência tranquila, da paz de coração, da simplicidade de espírito, que é o nosso tema desta noite, que vai continuar na semana que vem. Nós temos todas as possibilidades para realizar um trabalho em nós mesmos, para vencermos o orgulho, a vaidade e caminharmos na direção da humildade. Se a gente conseguir diminuir um pouco o nosso orgulho, já teremos obtido sucesso na nossa encarnação. Se a gente vencer um pouco essa vaidade, se a gente começar a enxergar nos outros irmãos nossos, respeitando neles os direitos que eles têm, não querendo que a justiça seja feita a nosso benefício, porque às vezes a justiça tem que beneficiar a gente em detrimento dos outros. Isso é injustiça.
que a justiça ela é equânime, igual para todos, respeitando cada um, a sua individualidade, o seu momento. É isso que o Evangelho nos ensina. Não vale nada quaisquer outras conquistas materiais. Fama, dinheiro, poder, isso pode nos dar algum bem-estar momentâneo, que vai passar, já está passando, aliás. Mas os valores da alma, esses vão permanecer conosco e serão luzes no nosso caminho, não só agora, mas para sempre. Então, vamos depois dar mais uma lida aí nesse capítulo, nesse começo, que nos traz a humildade como uma grande lição, uma grande virtude, se a gente quiser ser feliz. É melhor ter menos conhecimento e mais humilde que ter muito conhecimento e muita vaidade, muito orgulho desses conhecimentos. É preferível. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade de ensino, de estudo, né? Porque o nosso tempo já terminou e eu desejo a todos, os que estão ligados conosco, os que verem esse trabalho, desejo que todos estejam em família, vivendo no clima da paz, do entendimento, da verdadeira fraternidade, para que a gente comece a desenvolver essas qualidades do coração. Começando na nossa família, servindo os familiares. Vamos começar a servir. É o convite do Cristo. Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor. Vamos afastar as fantasias. A verdade está com aquele que ama, que faz pelos seus semelhantes o melhor que ele pode fazer. Muita paz a todos. Muito obrigado pela oportunidade.